começar a gravar daqui a pouco. Pronto, já está gravando, pessoal. Vamos retomar aqui a nossa aula, né? Deixa eu só ajeitar aqui, ó. Só ajeitar aqui para poder ver a luz. Deixa eu ver aqui se está direitinho. Você está conseguindo ver direitinho, Lucas? Me escutar direitinho? Pronto. Então vamos retomar aqui, certo? Show de bola, né? Bom, eu falei no finalzinho da aula passada, eu falei da questão do calorímetro, o calorímetro real, né? Que ele participa da troca de calor, certo? Então vamos resolver uma questão envolvendo o calorímetro real, certo? Um exemplozinho. Assim, não tem muito segredo, né? A única questão é que você tem que levar em consideração que o calorímetro faz parte também, certo? Só escolher aqui um exercício bom. No livro ele não dá nenhuma questão que envolva um calorímetro real. Então, eu vou criar aqui uma questão, certo? Vou pegar uma questão do livro e vou adaptar. Ele diz o seguinte, que um recipiente termicamente isolado, né, um calorímetro aqui, termicamente isolado, vou botar aqui, contém 400 gramas de água. Então, já tem água aqui, certo? Tem água, tá aqui, massa de água, 400 gramas, certo? A 80 graus Celsius. Então, a temperatura inicial da água é 80 graus Celsius, certo? Ele diz o seguinte, que adiciona a ele, é adicionado aqui 100 gramas de óleo. Vai adicionado óleo, certo? 100 gramas de óleo, certo? Que está uma temperatura de 10 graus Celsius, certo? Cujo calor específico, tem que dar o calor específico do óleo, é de 0,5, né, calorias por grau Celsius, certo? E ele fala o seguinte, ele diz que o calorímetro é um calorímetro real, certo? Que o equivalente em massa de água desse calorímetro, certo? Vou botar assim, o equivalente em massa de água é de 20 gramas, certo? Ele diz que o calorímetro tem um equivalente em massa de água de 20 gramas. E aí ele quer saber qual a temperatura final do sistema, certo? Então aqui é aplicar
que a gente viu na aula passada, né? Então, o calor que a água vai, com certeza a água vai ficar mais fria, né? Então, a água vai perder esse calor, mas o calor que o óleo vai ganhar, mais o calor que o calorímetro vai perder, é igual a zero. Né? Se soma dos três, dá zero. Né? Aí, vamos lá, agora é só substituir as formulazinhas. Né? Então, aqui vai ser massa da água, vezes o calor específico da água, temperatura final, que a gente quer saber menos a temperatura inicial da água, mais massa do óleo, calor específico do óleo, temperatura final do óleo, menos temperatura inicial do óleo, mais, vou botar aqui para baixo, como ele deu o equivalente à água, lembra, esse equivalente de água, eu posso pensar como se fosse simplesmente a capacidade térmica do calorímetro. Então, vai ser a capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura. Temperatura final menos a temperatura inicial do calorímetro. É igual a zero. Certo? Agora é só substituir tudo, né? Massa de água vai ser 400, certo? Calor específico da água é 1, então vai ficar 1 vezes 400, que é o 400, vou nem colocar, né? Temperatura final, que é o que eu quero descobrir, menos temperatura inicial da água, 80, certo? Mais massa do óleo, que é 100, calor específico do óleo, 0,5, temperatura final do óleo, que é o que eu quero descobrir, né? Do sistema, menos a temperatura inicial do óleo, que é 10, certo? Mais capacidade térmica do calorímetro, lembra, numericamente é exatamente o mesmo valor do equivalente massa. Então, posso usar aqui sendo 20, certo? Temperatura final que eu quero descobrir e temperatura inicial do calorímetro. Quanto é a temperatura inicial do calorímetro? Né? Aqui é só um detalhe também, que a gente tem que entender nas questões, é que normalmente ele não fala, o calorímetro está a uma certa temperatura inicial. Né? Na verdade, você sempre tem que considerar que o calorímetro está a uma temperatura inicial, certo? Igual da água, igual do recipiente, igual da substância que estava lá junto com ele. Ele disse que tinha aqui o meu calorímetro e que tinha água a 80 graus Celsius. Então, meu calorímetro, vou pressupor que ele está a essa mesma temperatura da água, certo? Então, ele também está a 80 graus Celsius, certo? Aí agora é só resolver, né? Aí ficar 400 TF menos, vou botar aqui 400 vezes 80, 3.200, né? Vou fazer aqui na computadora. Opa, na verdade, 32 mil. 32 mil mais 100 vezes 0,5 dá 50, né? Então vai ficar 50 TF, aí 50 vezes menos 10, menos 500, mais esse 20 TF aqui, né? Menos 20 vezes 180 vai dar 1.600, igual a zero. Né? Então, o que é TF aqui? Então, 400 com 50 com 20, 470 TF vai ser igual a 320, ou 3.200, ou 32 mil, perdão, 32 mil mais 500, né? Os dois são negativos, eu vou somar. Esse aqui é negativo também, eu vou somar também. Menos 600. Vai ficar menos 34.100. Passo para o lado de lá como sendo 34.100 positivo. Certo? E aí, dividindo aí, né? 470 vai dar aproximadamente 72,55 graus Celsius. Certo? Então, se você lembrar lá da aula passada, que a gente resolveu uma questão parecida, só que só era troca de duas substâncias, né? Aqui o princípio é o mesmo, né? Só que agora vão ser três termos, né? E aí eu quero achar a temperatura final de todos. Então, não tem nada de novo, né? Quando envolve o calorímetro. É só você saber, né, a capacidade térmica do calorímetro, que é sempre numericamente igual ao que eles chamam de equivalente em massa de água. Certo?
Só outra coisa também, né? Como sempre, a água sempre deixa a temperatura próxima do valor dela, né? Porque a água, como ela tem uma capacidade térmica grande, né? Geralmente sempre tende a temperatura próxima do valor da água. Claro que depende da massa também, né? Mas a grande maioria das questões, né? A temperatura sempre vai tender para a temperatura da água. Certo? Apesar de que depende da massa, né? Se fosse muito mais óleo aqui do que água, né? Tivesse uma massa de óleo muito grande, a temperatura iria tender mais para a temperatura do óleo, igual como eu expliquei, né? É uma média ponderada a partir da capacidade térmica. A capacidade térmica envolve o calor específico e a massa, certo? Bom, e agora vamos ver o caso, né, do calor latente, certo? Latente, que é quando, certo? Que é quando o que a gente precisa, né, é o calor quando você fornece uma certa substância, né, e ela muda de fase, tudo bem? Certo? Então fica assim, ó. Exatamente, para mudar de estado físico, né? Exatamente, Pedro. Que eu desenhei azul porque o preto estava ficando fraquinho, né? Vou botar aqui. Certo? Ou seja, ele recebe uma certa quantidade de calor, né? E ele muda de fase, tudo bem? Esse calor a gente chama de calor latente, certo? E como é a formulazinha do calor latente? Né? Acho que você talvez até já saiba aí, né? Você está já antecipando tudo. Aí vamos relembrar aqui. Ele depende da massa, certo? Ou seja, quanto maior a massa, maior o calor necessário para transformar, certo? Então, diretamente proporcional à massa, e depende também tanto da substância quanto da fase, certo? Essa constante aqui a gente chama de coeficiente, certo? Perdão, calor latente, calor específico latente. Calor específico latente. Certo? Só que depende tanto do material quanto da mudança de fase. Né? Então, por exemplo, difusão, né? Ou seja, da água líquida para água sólida, ou difusão, o calor latente de fusão, ele é cerca de 80 calorias por grama. Certo? Calorias por grama. O que significa dizer? Que para você transformar cada grama de gelo em água, você precisaria fornecer exatamente 80 calorias para cada grama de gelo em água, certo? Aqui, pessoal, e se fosse o contrário, se fosse de água em gelo? Né? Se fosse de água em gelo, que aí é o calor latente de solidificação, né? É só o sinal contrário, certo? Então, eu costumo dizer o seguinte, que o calor latente de fusão vai ser mais ou menos 80 calorias por grama. Vai ser mais se você estiver transformando de gelo em água, e vai ser menos se você estiver transformando de água em gelo. Menos por quê? Porque o calor tem que ser negativo, você tem que retirar gelo e você tem que retirar calor da água para transformar em gelo, né? Você tem que resfriar, certo? E solidificação, certo? Solidificação. Não dá espaço para escrever, vai ficar assim, certo? E o de vaporização ou condensação, certo? Vaporização ou condensação, vou botar assim, barra condensação, né? Vai ser, vou botar aqui um LV de 540 calorias por grama, né? Está mais ou menos aqui que é o mesmo princípio. Se for de um líquido para vapor,
certo? Ou de líquido para vapor, você tem que fornecer calor. Você fornece calor, então recebe calor, calor positivo. Agora, se for de vapor para líquido, você tem que retirar calor, né? E aí, nesse caso aqui, por exemplo, você iria retirar 450 calorias para cada grama de vapor que vai condensar, certo? Então, isso aqui, então a fórmulazinha é até mais simples, né? É só o calor específico vezes a massa, certo? Que aí você obtém o calor latente, né, necessário para transformar aquela massa em uma substância, certo? É sempre bom você ficar atento, porque sempre quando você vai resolver um problema desse tipo, você tem que saber se o que está agindo ali, se o calor que está sendo fornecido, ele está sendo fornecido como um calor excessivo ou como um calor latente, ou seja, se ele está servindo para mudar de temperatura ou se está servindo para transformar o estado físico, certo? Vamos resolver aqui um exercício, né, em relação a isso. Só de resolver o exercício, eu quero observar uma coisa antes, né? Observe que o calor específico latente, né, que é a quantidade de calor que precisa receber para cada grama, observe que é bem alto, certo? Ah, só ler aqui a sua pergunta. O calor latente poderia servir como um valor de referência, não? Para ficar atento a quanto calor é necessário para mudar de um estado para o outro. Exatamente, né? Você vai ter que ficar atento a isso, né? E realmente o calor latente de fusão ele vai ser como referência, exatamente o que você falou, né? Você tem que ver quanto é o calor máximo para mudar de fase, para saber se todo o calor que vai ser fornecido vai conseguir transformar totalmente a fase da massa, certo? Agora, só uma coisa que eu queria observar é o seguinte: observe que os calores, a quantidade de calor para transformar cada grama da substância é bem alto, né? Então, tipo, a água, por exemplo, você precisaria de 80 calorias para, para transformar 1 grama de gelo em água, certo? Se você pensar bem, se eu pegasse só 80 calorias e fornecesse a 1 grama de água, você ia elevar exatamente 80 graus Celsius, certo? O que significa dizer? Significa dizer que com a mesma energia que você transforma 1 grama de gelo em água, essa mesma energia quase leva a água a virar vapor, certo? Então, para você ver como é bastante energia, né? Isso no calor latente de fusão. Você tem o calor latente de vaporização, que é 540 energia, ou quase 540 calorias, né? A energia é bem alta, né? Você conseguiria aqui, se você fosse reger a água, você conseguiria levar ela a 1 grama de água, você conseguiria levar ela de 0 até os 100 graus Celsius, que começa a se elevar, e ela transforma parte dela em vapor, certo? Parte daquela 1 grama, né? Não toda, porque você usou a parte para esquentar ela, certo? Vamos lá, vamos fazer uma questãozinha aqui. E diz o seguinte, ó, um exemplo que é do também, certo? Da página 70. Ele diz o seguinte: quantidade de calor necessária para transformar 50 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. Então, vamos supor que eu tenho 50 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius. A menos 20 graus Celsius. Certo? Para transformar em 50 gramas de água a 40 graus Celsius. Certo? Passa todo o processo até virar 50 gramas de água a 40 graus Celsius. Você vai derreter todo o gelo e ainda vai esquentar a água a 40 graus Celsius. Certo? Sabendo que o calor sensível do gelo, certo? Vamos botar aqui no CG, é de 0,5 calorias por grama grau Celsius, certo? E o calor específico, como a gente já sabe, é 1, e o calor latente de fusão, como a gente viu, é 80 calorias por grama, certo?
A questão é, nesse aqui, né, o calor que a gente vai fornecer para o gelo é um calor latente ou calor sensível? Né? Na verdade, é os dois, porque o que vai acontecer? Primeiro você vai transformar gelo, esses 50 gramas de gelo, primeiro você esquentar ele, certo? Você vai fornecer aqui um calor, vamos falar aqui calor Q1. Né? Primeiro você vai esquentar ele até ele chegar a 0 graus Celsius. Quando ele chega a 0 graus Celsius, ele começa a se transformar em água, certo? E aí, você vai fornecer um segundo calor Q2 aqui, certo? Para ele se transformar em água a 0 graus Celsius, certo? Por último, você vai fornecer aqui um calor Q4, né? Calor Q4, para elevar a temperatura da água. Ou Q4 não, Q3, né? Pulei o 3. Q3 para elevar a temperatura da água. Ou seja, então, qual é o calor total que eu vou precisar, né? Vai ser o Q1 mais o Q2 mais o Q3. A pergunta, esses calores são sensíveis ou latentes? Né? Então, nesse Q1 aqui, ele é um calor sensível. Por quê? Porque ele só fez elevar a temperatura. O Q2 é o que eu forneci ao gelo para transformar todo ele em água. Então, é um calor latente. E por último, o Q3 é o calor, né, que eu forneci a água para levar ela de 0 graus Celsius até 40 graus Celsius. Então, é um calor sensível também, certo? Então, a fórmula, né? Então, aqui, ó, Q1, eu vou usar a fórmula do calor sensível, certo? Vai ser a massa do gelo, vezes o calor sensível do gelo, vezes a temperatura final do gelo, né? Nessa etapa aqui, é 0 graus Celsius. E a inicial, menos 20. Mas cuidado aqui que vai ficar menos 20, né? Então, tem que botar os parênteses aqui para não me confundir. Mas o Q2, que foi um calor latente, né? Vai ser o calor latente de fusão vezes a massa do gelo, né? Mais o Q3, e o Q3 vai ser o quê? Agora já tem uma água, né? Vai ser a massa do gelo, só que agora virou água, vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final, que é o 40, menos a inicial, né? A água inicialmente estava 0 graus Celsius. Então agora é só substituir e calcular o calor, né? Então o calor vai ser massa do gelo 50 vezes 0,5, que vai ficar 0 menos 20, que vai dar 20, mais 80 vezes a massa do gelo, que é 50, mais aqui a massa do gelo é 50, o Ca é 1, e aqui fica só 40, né? Vai ficar 5 vezes 40, certo? Então o calor vai dar, aqui vai dar 500, certo? Mais, aqui vai dar 4.000, né? 00, e aqui vai 2.000, né? 20 com os dois zeros, 2.000. Então, ou seja, o calor total necessário vai ser 6.500. Certo? Aqui dá para observar aquilo que eu falei, né? Observe que para você levar a temperatura do gelo de menos 20 graus Celsius, para transformar ele em água a 40 graus Celsius, certo? 500 calorias foi só para esquentar o gelo, certo? 4.000 foi para transformar o gelo em água. E 2.000 foi para esquentar a água. A parte que consumiu mais calorias foi exatamente transformar o gelo em água, né? A parte que a parte que exigiu mais energia, né? Na realidade, é por isso que a gente colocar gelo no refrigerante, né? É uma forma eficiente de você resfriar o refrigerante, certo? Se você pensar bem, né? Aquilo que eu falei, a água, você precisa ter muita energia para você esquentar ou resfriar a água, né? Ou você precisa dar muita energia para esquentar a água, ou muita energia para você, ou retirar muita energia para você resfriar a água, né? Deixa eu ler aqui o que você falou. Usando essa mesma, dá para descobrir a massa de água perdida, vapor, enquanto ela está passando de líquido para o vapor, né? É, você pode usar essa fórmula, né, para descobrir a quantidade de massa que se transforma em vapor.
certo? Durante a transição ainda, né? Ela está fazendo a transição ainda. Exatamente, você pode, né? Você pode usar, porque é só você ver o seguinte, isso vai depender da quantidade de calor que você quer, né? A forma sempre vai ser essa aqui, ó. L, o vapor, né? Vezes M. Então, ou seja, a quantidade de calor que foi, certo? Você consegue calcular a massa de água que virou vapor, certo? Se você não conseguir conhecer toda a quantidade necessária para transformar todo ele em vapor, certo? Mas voltando àquilo que eu estava falando, né? Como eu falei, tipo assim, você resfriar um refrigerante é basicamente água. Você precisaria retirar muita energia do refrigerante para conseguir resfriar ele. Como é que a gente faz isso? Colocando gelo. Por que, que o gelo é muito eficiente em resfriar a água, né? Como eu falei, a água é difícil de resfriar, mas o gelo ele resfria facilmente. Por quê? Porque você precisa de muita energia para converter o gelo. De acordo com o gelo vai se convertendo, ele vai resfriando bastante a água, certo? A gente vai até resolver uma questão com essa agora, tudo bem? Vai entender a história da vaporização? Excelente, né? A gente vai resolver uma questão precisa daqui a pouco, certo? Em que a gente vai precisar descobrir a quantidade de gelo que se transforma, não é todo gelo que se transforma, certo? Vamos lá. Fazer aqui fazer outra questão, certo? Outra questão aqui, agora, já envolvendo uma mistura, né, uma troca de calor. Certo? Ele diz o seguinte, ao chegar à tarde em uma casa, né, exemplo do livro, certo, da página 71. Ao chegar à tarde em casa, certo? Em um dia intenso, escola, Zezinho resolveu preparar uma refrescante limonada. No copo de capacidade térmica desprezível, ou seja, ele já pede para a gente considerar que o copo não vai participar das trocas de calor. Na realidade, ele participa, né? Mas dependendo da quantidade do que é feito o copo desprezar, certo? Ele se colocou 200 gramas de limonada, certo? Então, limonada é basicamente água, certo? Então, vou dizer logo que é água, certo? A massa de água, limonada, vamos botar limonada ali, né? A massa de limonada, que é a limonada, é de 200 gramas, certo? Massa de limonada, 200 gramas. Colocou 200 gramas de limonada a 20 graus Celsius. Então, a limonada está a 20 graus Celsius, não é uma temperatura tão agradável para beber, certo? Geralmente a gente gosta abaixo de 10 graus Celsius, né? E certa massa M de gelo a 0 graus Celsius. Então, ele colocou uma massa de gelo aqui a 0 graus Celsius, certo? Botou aqui uma massa de gelo. E o gelo está tudo a 0 graus, certo? Desprezando a troca de calor com o meio, sabendo que no equilíbrio térmico ainda há 10 gramas de gelo, certo? Então, ou seja, ele colocou gelo a 0 graus Celsius, certo? Depois que passou um determinado tempo, ele viu que ainda restou, certo? Restou 10 gramas de gelo, depois que entrou em equilíbrio. É isso que acontece, né? Às vezes a gente bota o gelo num líquido, o gelo derrete um pouquinho, mas depois de um tempo, está lá o gelo com o líquido, né? O gelo está um pouquinho menor, certo? E ele está lá junto com o líquido, certo? Determine a massa inicial de gelo que foi utilizado por Zezinho. Vamos botar aqui, que é a massa de gelo inicial, certo? Que foi utilizado por Zezinho. Sabe-se que o calor específico da limonada é de 1 caloria por grama de grau Celsius, que é o mesmo da água, né? E o calor latente de fusão é 80 calorias por grama, certo? Como é que a gente faz essa questão? A gente faz o seguinte, ó. Basicamente, como é uma troca de calor,
né? A gente vai usar a formulazinha da troca de calor, né? A relação geral, né? Que o calor que o gelo recebeu é igual, mais o calor que a limonada forneceu é igual a zero, certo? O que acontece? O que vai acontecer é o seguinte, o calor do gelo vai ser o quê? A massa do gelo que se transformou, vezes o calor latente de fusão, mais, né? Porque o gelo ele só fez se transformar, então foi um calor latente. E o calor da limonada, né? É um calor sensível, né? Porque ela não congelou, só fez mudar de temperatura. Então vai ser a massa da limonada, calor sensível da limonada, temperatura final da limonada menos a temperatura inicial da limonada, que é igual a zero. Aqui é que a gente tem que entender o seguinte: qual é a temperatura final do sistema? Né? O que acontece? Ele disse no final restou gelo e limonada, ou seja, eu tenho tanto água na fase líquida, né, quanto na fase sólida, né? Ou seja, eu ainda tenho 10 gramas de gelo, que é a água na fase sólida, e ainda tenho água na fase líquida, que é a limonada. Se os dois coexistem em equilíbrio térmico, é porque a temperatura final do meu sistema é exatamente o 0 graus Celsius, certo? Eu só pode existir as duas fases em equilíbrio térmico a 0 graus Celsius, né? Isso entre gelo e líquido. Se for líquido e vapor, seria 100 graus Celsius, certo? Só pode coexistir as duas fases na temperatura de fusão, de ebulição, certo? Então, o que acontece? Então, pode dizer com certeza que a temperatura final é de 0 graus Celsius, certo? E nessa equaçãozinha aqui, o que eu vou achar? Eu vou achar a massa de gelo que foi transformada, certo? Foi a massa de gelo que sofreu transformação, que foi a massa de gelo que recebeu calor, certo? Então, vamos lá. Eu quero descobrir a massa de gelo, certo? Que foi transformada, tudo bem? Vamos chamar aqui de outro nome, né? Para não confundir, porque esse aqui não é uma coisa que esse aqui, eu vou explicar por que não é a mesma coisa, certo? Vamos chamar de M0. Aqui é o calor latente de fusão, 80 mais massa do líquido, que é 200 gramas, vezes o calor sensível, que é 1, vezes a temperatura final, que é 0, menos a temperatura inicial do líquido, que é 20, igual a 0, né? Que vai ficar 80 mg mais, aqui vai ficar menos, né? 20, 0 menos 20 dá menos 20 vezes 200 vai dar menos 4.000, igual a 0. Passa para o lado de lá, né? Sei lá, 4.000. E a massa de gelo transformada vai ser 4.000 dividido por 80. Vamos ver aqui. 4.000 dividido por 80 dá igual a 50 gramas. É a resposta é esses 50 gramas? Na verdade, não, né? Porque isso aqui é a massa de gelo que foi transformada, tudo bem? A massa inicial vai ser o quê? A massa inicial vai ser a massa que foi transformada, que eu chamei de Mg, mais a massa que restou, certo? Mais esses 10 gramas. Né? Então, se a massa que foi transformada foi 50 gramas e a massa que restou foi 10 gramas, então a massa inicial que ele colocou de gelo foi de 60 gramas. Né? Colocou inicialmente 60 gramas de gelo. Desses 60 gramas de gelo, 50 se transformou em água, né? Que é isso que acontece né? Quando eu boto o gelo em água. O gelo derrete um pouco, certo? E aí, até às vezes, se a água estiver muito quente, pode deixar até o refrigerante ou o suco ácido, né? Como a gente chama. A concentração diminui e é ruim, né? Não tem o mesmo gosto se não tivesse colocado o gelo, certo? Porque aumenta a quantidade de água, né? Porque parte do gelo derrete, vira água, se mistura, e o resto ainda ficou boiando lá, né? 10 gramas ainda ficou boiando. Então, o total, em 60 gramas. Certo? Alguma dúvida? Qualquer dúvida pode falar aí no chat. Certo? Só apagar aqui, vamos resolver mais uma questãozinha. Na verdade, é uma questão até parecida com essa. Né? Também um exemplo no livro. Certo? Ele diz o seguinte:
Ele diz o seguinte no livro. Qual seria a temperatura final, certo? Qual seria a temperatura final do equilíbrio térmico? Ou seja, é o mesmo sistema, certo? Ou seja, ainda tem a limonada aqui, né? Aqui o meu copo, limonada, tem umas pedras de gelo aqui boiando, certo? Qual seria a temperatura final? Já preparado uma segunda limonada, só que agora a massa da limonada é de 405 gramas, 425 gramas, certo? Está a 20 graus Celsius, temperatura da limonada a 20 graus Celsius, certo? E agora a massa de gelo, ele vai colocar uma massa de gelo de 250 gramas. 250 gramas, certo? E a temperatura inicial do gelo está a menos 20 graus Celsius, certo? E a gente tem que usar o calor específico do gelo, é de 0,5 calorias por grama grau Celsius, né? Tudo bem? Ou seja, basicamente é a mesma coisa, só que antes o gelo já estava 0 graus. Não, o gelo está mais gelado, certo? Ele tirou um gelo do congelador, menos 20 graus Celsius. Né? Se for um congelador bom, você consegue gelo a menos 20 graus Celsius mesmo. Certo? Um congelador bom consegue. E ele vai na água, 250 gramas, agora é uma porrada de gelo, né? Bem mais gelo do que antes. Mas ele colocou só 60, né? Agora é 5 vezes mais gelo, certo? Agora fica o seguinte, pessoal, quando você tem tipo de problema, né? Você vai misturar duas substâncias em fases diferentes, tem um problema que é o seguinte, você não sabe se a temperatura final, certo? Vai ser menor do que 0 graus Celsius, se vai ser igual a 0 graus Celsius ou maior do que 0 graus Celsius, certo? Porque pode acontecer os três, certo? Tudo bem? Quando é que vai acontecer cada caso? A temperatura final vai ser menor do que 0 graus Celsius quando foi tanto gelo, mas tanto gelo, que vai congelar a água, certo? Ou seja, o gelo, foi tanto gelo e a temperatura está tão baixa do gelo, que esse gelo que você colocou vai ser suficiente para congelar a água e a temperatura final do seu sistema vai ser menor do que 0 graus Celsius. Isso pode acontecer, certo? Não nesse caso. Esse caso aqui é pouco provável, por quê? Porque você precisaria ter muito gelo, certo? A uma temperatura baixa, para você conseguir congelar toda a água. Né? Então, assim, essa possibilidade aqui, ela é possível, mas ela já vai descartar, porque você precisa ter uma massa muito maior de gelo a uma temperatura bem menor, certo? Então, essa aqui a gente já descarta. Mas pode acontecer o seguinte, pode acontecer da temperatura final ser 0 graus Celsius. Quando é que isso vai acontecer? Quando nem todo o gelo derreter, certo? Há uma possibilidade. Ou seja, você vai ter gelo coexistindo com água, né? Como eu falei, se os dois coexistem, é porque a temperatura de equilíbrio do sistema é 0 graus Celsius. Ou então pode até acontecer o contrário também, pode acontecer do gelo congelar um pouco a água também, certo? Se o gelo tiver uma temperatura muito baixa, pode acontecer do gelo esfriando a água, leva ela toda para 0 graus Celsius e ainda congela uma parte dela. Pode acontecer isso também. Mas como eu falei, isso é pouco provável porque você precisa ter muita massa de gelo a uma temperatura muito baixa, certo? É mais provável de uma parte do gelo derreter, isso é mais provável. Então, essa possibilidade existe ainda, a temperatura final ser de 0 graus Celsius, e uma parte do gelo derreteu, só uma parte, não toda, certo? E pode acontecer de todo o gelo derreter. Se todo o gelo derreter, certo? E ele ainda esquentar mais um pouco, então a temperatura final pode ser maior do que 0 graus Celsius. E a gente tem que analisar cada caso, certo? A gente tem que analisar cada caso. Como é que a gente analisa? A primeira coisa que a gente vai calcular é a temperatura tal necessária para você descongelar esse gelo. Ou seja, você vai calcular a temperatura para levar o gelo de menos 20
até 0 graus Celsius, se está um calor sensível, vai ser massa do gelo, calor específico do gelo, menos graus Celsius, onde você quer chegar, e ele saiu do -20, né? Mais um calor necessário para transformar o gelo em água. Então, vai ser a massa do gelo vezes o calor latente de fusão. Vamos calcular todo o calor necessário para a gente descer totalmente o gelo. Certo? Vamos só substituir aqui. Ó. Aqui eu estou só fazendo um teste, né, para saber se a temperatura final vai ser 0 ou vai ser maior do que 0. Vou fazer esse teste aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos substituir o gelo de 50 vezes 0,5 vezes 20, mais a massa do gelo, que é 250, vezes 80. Então, o calor vai dar, isso aqui dá 2.500, né? Aqui vai ficar 250, 500, e aqui vai ficar mais, é uma temperatura bem mais elevada, né? 80 vezes 250, deixa eu ver, 20.000. Ou seja, eu preciso de 22.500 calorias para transformar todo esse gelo em água. Transformar todo esse gelo em água. A pergunta é, essa água é suficiente para fornecer toda essa quantidade de calorias? Como é que você vai saber isso? Você vai pegar e calcula todo o calor que vai fornecer. Qual é todo o calor que a água vai fornecer? É o calor que vai levar a água dos 20 graus Celsius que ela está até 0. Então, você calcular esse calor, vai ser o calor da massa da limonada, vezes o calor específico da limonada, vezes a temperatura final, que é 0, menos a inicial, que é 20. Certo? Então, aqui vai ficar massa da água 425, vezes 1, vezes menos 20, certo? Então, o calor total que a água pode perder vai ser 425 vezes menos 20, que vai dar menos 8.500. Ou seja, até chegar a 0 graus Celsius, a água vai conseguir fornecer somente 8.500 calorias. Só que para o gelo se transformar totalmente, precisaria de 22.500 calorias. Então, qual é a conclusão que eu posso chegar? Que o gelo não vai conseguir se transformar totalmente. Ele vai conseguir transformar só uma parte dele, certo? Ele precisaria de 2.500 para virar, para chegar a 0 graus Celsius. Esses 2.500 a água vai fornecer, certo? E o restante, né, só vai sobrar 6.000 calorias. Então, das 20.000 que eu precisaria, eu só vou ter 6.000. Então, eu só vou transformar uma parte do gelo em água, a outra parte continua sendo gelo. Ou seja, ao final de tudo, eu vou ter gelo, uma parte de gelo junto com água. Então, eu posso chegar à conclusão que a temperatura final do meu sistema vai ser 0 graus Celsius e não vai ser maior do que 0. Certo? E aí, sabendo disso, né, que a temperatura final é 0 graus Celsius, vamos calcular a massa do gelo que vai ser transformada. Né? Agora sim eu posso ir para aquela fórmula que é a soma das trocas de calor é igual a 0. Certo? Então vamos lá. O calor que o gelo recebe, para ir até 0 graus Celsius, vamos chamar de Q1, mais o calor que vai transformar o gelo, vamos chamar de Q2, mais o calor que vai resfriar a água, vamos chamar de Q3, é igual a 0. Calor que o gelo aqui, esse aqui já fez esse cálculo, né? Era 500, 2.500, né? Mas vamos fazer de novo, não tem problema não. Esse aqui vai ser a massa do gelo, vezes o calor específico do gelo, vezes a temperatura final, que é 0. Vamos botar TF. Temperatura final, menos temperatura inicial do gelo, mais esse aqui é o calor que vai transformar o gelo em água. Certo? Que aí eu vou chamar de M', massa do gelo que vai ser transformada, vezes o calor latente de fusão. Por que eu não uso o mg? Porque, primeiro, isso aqui não é a massa do que eu vou colocar, porque a gente já sabe que nem toda a massa do gelo se transforma, só uma parte. E eu quero saber que parte é essa, esse M', certo? Mas o calor que vai ser o quê? A massa da água,
vezes o calor específico da água, vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial da água, que na verdade é a limonada, né? Estou chamando de água, mas é limonada. É a coisa, limonada é praticamente água, certo? Agora é só substituir tudo, certo? Então vai ficar massa do gelo, só passar uma linha aqui, 250 vezes 0,5 vezes a temperatura final do gelo, né, zero. Temperatura inicial do gelo, menos 20. Né? Massa M' que eu quero descobrir, vezes 80, certo? Vezes 80. Mais massa do líquido, 425, vezes o calor específico do líquido, que é 1, vezes a temperatura final, que é 0, menos inicial, que é 20. Certo? Como eu estou aqui sem espaço, vou logo já fazer aqui para ficar mais rápido. Né? Vai ficar 80 M' igual, certo? Aqui vai ficar 2.500, né? A gente já tinha até feito esse cálculo. Esse aqui dá o 2.500. E esse aqui vai dar 425 vezes 20, dá menos 8.000. Certo? Menos 8.500. 2.500 menos 8.500 dá 6.000. Menos 6 do lado de cá como sendo 6.000. Aí eu divido 6.000 por 80. E aí já vou achar que vão se transformar 75 gramas de gelo. Certo? Das 250 gramas de gelo que eu botei, 75 gramas se transforma. Ou seja, ainda sobra 175 gramas de gelo boiando, certo? Sobra 175 gramas de gelo. Certo? Alguma dúvida em relação a isso, Lucas? Não. Só trabalhosa mesmo, exatamente. Né? Essas questões, se você souber aplicar o raciocínio, né, os conceitos direitinho, nenhum é difícil. Na verdade, diria até impossível você criar uma questão difícil desse assunto. Né? Se você souber aplicar os conceitos direitinho, não tem questão difícil envolvendo esse assunto aqui, não. Certo? Vamos fazer o seguinte, Lucas, já está mais ou menos com 1 hora dessa nossa segunda aula, certo? Então, vamos ficar por aqui. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar a aula agora e a gente se vê na próxima sexta, certo? Agora a gente já tem conteúdo, mais um conteúdo bom, né? Mais ou menos um conteúdo de 2 capítulos. E provavelmente próxima semana eu devo estar passando a primeira lista para vocês resolverem aí, certo? É um trabalhozinho, né? Vocês podem fazer em calma, em casa com calma, certo? Sem muita dificuldade. Beleza, então. Então, até a próxima sexta, Lucas. Um bom final de semana aí, certo? E até a próxima sexta. Até.